A humanidade condenada. A terra estava mergulhada na corrupção, na maldade e na violência. O livro de Gênesis descreve que Deus observava com tristeza a decadência dos seres humanos. Anjos caídos, conhecidos como os Nefilins, teriam se misturado com os humanos, gerando gigantes e corrompendo a criação. A degradação espiritual e moral havia atingido níveis insustentáveis. Deus então toma uma decisão drástica. Destruirei todos os seres viventes, porque a terra se encheu de violência. Mas em meio a todo esse caos um homem se destaca: Noé, um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Noé não era perfeito, mas era alguém que mantinha sua fé e obedecia aos mandamentos do Senhor. Nesse ponto, a história começa a tomar um rumo completamente diferente. Imagine viver em uma sociedade onde todos estão contra você, zombando de sua fé e suas ações. Noé recebe uma ordem divina que parecia absurda: construir uma arca gigantesca. As pessoas olhavam, riam e debochavam dele, chamando-o de louco. Afinal, até aquele momento, nunca havia chovido na terra. A irrigação vinha de fontes que brotavam do solo. Segundo Gênesis, o conceito de dilúvio era completamente fora da realidade para aquela geração. Mesmo assim, Noé não hesita. Ele começa a construir a arca, obedecendo milimetricamente às instruções de Deus. A cada martelada, a cada pedaço de madeira encaixado, Noé não apenas construía um barco, ele construía um testemunho de fé. Enquanto ele trabalhava, a maldade do mundo continuava a se espalhar. Noé também pregava durante esse tempo. Avisava sobre o juízo que estava por vir, mas poucos ou quase ninguém davam ouvidos. A humanidade estava selando seu próprio destino. A construção da arca. As instruções de Deus eram claras e detalhadas. A arca deveria ter cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Uma obra colossal, especialmente para uma única família sem tecnologia moderna. Feita de madeira de cipreste, conhecida por sua durabilidade e resistência à água. Tinha 3 andares, compartimentos internos e um teto com uma abertura de um côvado. Muitos estudiosos acreditam que a arca foi projetada mais como uma enorme caixa flutuante do que como um navio tradicional. Seu propósito não era navegar, mas resistir às águas turbulentas e manter seus ocupantes seguros. A logística era insana: preparar mantimentos, construir espaços para animais, armazenamento de água, sementes e suprimentos. E não era apenas sobre madeira e pregos. Era uma obra de fé, de confiança no invisível. Os vizinhos observavam e riam. Olhem o velho louco construindo um barco no meio do deserto. Noé seguia trabalhando dia após dia, sem se abalar pelas críticas. A cada pedaço de madeira colocado, a arca se tornava um símbolo de resistência contra a incredulidade. Enquanto ele construía, o céu parecia tranquilo, sem sinais de tempestade. As crianças da vila brincavam por perto, zombando dele, enquanto os adultos criticavam e duvidavam. Mas Noé sabia: Deus não mente. A promessa, por mais absurda que parecesse, se cumpriria. Esse período durou cerca de 120 anos, tempo em que Deus, ainda assim, aguardava o arrependimento da humanidade. O silêncio dos céus era apenas a calma antes da tempestade. Cada martelada de Noé ecoava como um aviso ao mundo. O mistério dos animais. Um dos maiores mistérios da história de Noé é como ele conseguiu reunir todos os animais. Segundo Gênesis, Deus enviou aos pares cada espécie, macho e fêmea, para que entrassem na arca. Alguns estudiosos especulam que Deus induziu os animais a migrarem até a arca de forma sobrenatural. Outros acreditam que Noé selecionou apenas animais específicos de cada espécie, dentro de um conceito chamado tipos bíblicos, reduzindo assim a quantidade. Eram animais terrestres e aves, criaturas que não poderiam sobreviver ao dilúvio. Animais marinhos e criaturas aquáticas não precisavam ser preservadas da mesma maneira. Imaginem a cena: elefantes, leões, zebras, aves exóticas, répteis e mamíferos chegando pacificamente até a arca. Nenhuma briga, nenhum ataque. Uma demonstração clara de intervenção divina. Cada animal encontrava seu espaço no grande barco. O som devia ser algo surreal. Rugidos, grasnidos, mugidos e cantos se misturando. A família de Noé trabalhava incansavelmente, organizando cada criatura no seu devido compartimento. O cheiro, o barulho e o movimento
criavam um cenário que beirava o impossível aos olhos humanos. Mas para Deus nada é impossível. Esse fenômeno não foi apenas um milagre, foi também uma mensagem. A criação, obediente ao Criador, caminhava para a preservação, enquanto a humanidade desobediente caminhava para sua destruição. Era um espetáculo de fé, obediência e ordem. Noé observa tudo isso com olhos marejados, compreendendo a grandeza da missão que carregava. O relógio do juízo estava prestes a soar. O último aviso. A arca estava praticamente pronta. Faltavam apenas os últimos ajustes. Noé sentia no coração que o tempo estava se esgotando. As nuvens no céu ainda estavam claras, o vento suave. Mas o clima espiritual, esse estava pesado. Deus então fala diretamente com Noé. Entre na arca você e toda a sua família, pois reconheço que você é justo diante de mim nesta geração. Deus também ordena que, além dos animais aos pares, levasse 7 pares de animais puros e 1 par dos impuros. Isso garantiria a possibilidade de sacrifícios após o dilúvio, e também a reprodução das espécies. As pessoas ao redor ainda zombavam. Onde está esse tal de Deus? Que chuva é essa que nunca chega? Noé, com lágrimas nos olhos, oferece suas últimas palavras à humanidade. Arrependam-se. Ainda há tempo. Mas ninguém escuta. O som das marteladas agora se mistura ao escárnio, as gargalhadas e as ofensas. As aves voavam em círculos. Os animais marchavam em fileiras para dentro da arca. E mesmo assim, as pessoas não enxergavam o sinal. É assustador pensar como a cegueira espiritual pode ser tão profunda. Noé e sua família entram. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé e suas esposas, assim que todos estavam dentro. Um silêncio tomou conta do lugar. E então algo sobrenatural acontece. O próprio Deus fechou a porta da arca. Uma porta gigantesca que nenhuma força humana conseguiria mover. Se fecha sozinha, selada pela mão divina. O silêncio lá fora se transforma em desconforto, inquietação. Algo estava mudando. Os zombadores agora começam a olhar o céu com mais atenção. Um vento forte começa a soprar. As nuvens se tornam mais densas. Um trovão ecoa quebrando o silêncio. Pela primeira vez na história da humanidade, uma gota de chuva cai. Seguem 2, 3, milhares, milhões. As pessoas olham umas para as outras. O deboche dá lugar ao medo. E então, o céu se abre, e as comportas do firmamento desabam água em quantidades nunca vistas. O juízo de Deus havia começado, e não havia mais volta. O início do dilúvio. A chuva caía como se o próprio céu estivesse se quebrando. Mas não era só a água que vinha de cima. Gênesis diz que as fontes do grande abismo se romperam. Ou seja, a água também jorrava de dentro da terra. Imagine fissuras se abrindo no solo, expelindo rios de água pressurizada, como géiseres gigantescos. O nível da água subia rapidamente. As pessoas começaram a correr desesperadas. As casas eram arrastadas, plantações destruídas e animais selvagens corriam em direção às montanhas. Muitos tentaram se agarrar nas paredes da arca, gritando por socorro, pedindo clemência, mas a porta estava trancada. Era tarde demais. Os rios transbordaram, os lagos se uniram, os mares avançaram sobre os continentes. Em questão de horas, tudo que estava no nível mais baixo foi submerso. O desespero tomava conta das pessoas. Gritos, prantos, clamor. Alguns tentavam subir em árvores, outros nas colinas, mas a água não parava de subir. Do lado de dentro da arca, Noé e sua família ouviam o som da água batendo, os gritos distantes e os estalos das estruturas sendo destruídas. O céu estava completamente escuro. Raios cortavam os céus e trovões faziam a terra tremer. A cada minuto a água subia mais. Mais. As maiores montanhas da época começaram a ser encobertas. A força do dilúvio não era apenas física. Ela carregava também um peso espiritual gigantesco. Era o peso do juízo de Deus sobre uma geração que havia rejeitado sua voz. O interior da arca balançava violentamente. Ondas gigantescas batiam contra sua estrutura. E mesmo assim ela resistia. A engenharia divina que guiou sua construção estava funcionando perfeitamente. Noé sentado chorava, não de medo, mas pela dor de ver tanta destruição. A missão dele estava cumprida, mas a tristeza tomava conta. O mundo que ele conhecia não existia mais. A vida dentro da arca, o som da água e dos ventos era constante, dia e noite.
A arca não era um lugar confortável. Era úmido, escuro e apertado. Cuidar de todos aqueles animais era um desafio gigantesco. A família de Noé se revezava dia e noite, alimentando as criaturas, limpando os compartimentos e mantendo a ordem. A quantidade de alimento armazenado era enorme, cuidadosamente calculada antes do dilúvio começar. Mesmo os animais mais selvagens pareciam estar sob um tipo de tranquilidade sobrenatural. Não havia brigas nem ataques. Uma paz estranha imposta pela mão de Deus. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo estava completamente submerso. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Cada dia parecia interminável. O som dos trovões e das ondas fazia eco na madeira da arca. O balanço constante causava enjoo, tontura e ansiedade. E mesmo depois que a chuva parou, a água permaneceu cobrindo toda a terra por meses. A espera era angustiante. Será que eles ficariam ali para sempre? O cheiro dentro da arca era pesado. Feno, fezes, animais, tudo misturado. Mas mesmo assim havia esperança. Toda noite antes de dormir, Noé reunia sua família e fazia orações de agradecimento. Eles sabiam que, apesar do caos, estavam seguros. O mundo estava em reset. Deus estava dando um novo começo. Mas quando isso acabaria? Quando eles veriam novamente a terra seca? O tempo parecia não passar. A saudade da luz do sol, do cheiro das árvores, do vento no rosto era insuportável. Mas havia uma certeza. Deus não os havia abandonado. O começo da esperança. Após longos meses, algo começa a mudar. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Isso não significa que Deus esqueceu, mas sim que chegou o momento de agir novamente. Um vento poderoso começa a soprar sobre as águas, acelerando seu escoamento. As fontes do abismo se fecham, e as comportas dos céus também. A água começa lentamente a baixar. A arca, que antes balançava nas ondas, agora encalha em um lugar chamado Monte Ararat, atual região da Turquia. Pela primeira vez em meses, a arca para de se mover. Noé então abre uma pequena janela no teto da arca. A luz invade o interior, trazendo esperança, calor e renovação. Ele decide soltar um corvo, que voa de um lado para o outro, mas não retorna. Depois Noé solta uma pomba. Ela também não encontra onde pousar, e volta para ele. 7 dias depois solta a pomba novamente. E desta vez, ela retorna trazendo no bico um ramo de oliveira. A emoção toma conta de todos. Aquele pequeno ramo simbolizava algo imenso. A vida havia resistido. A esperança estava renascendo. Mais 7 dias se passam, e Noé solta novamente a pomba. Desta vez ela não volta. Era o sinal definitivo. A terra estava enfim secando. A alegria misturada com ansiedade tomava conta. Quando poderiam enfim sair da arca? O novo mundo. Após mais de 1 ano dentro da arca, Deus finalmente dá a ordem tão aguardada. Saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. As portas da arca se abrem pela primeira vez desde que Deus as fechou. A luz do sol invade o interior e um silêncio diferente toma conta. Não é mais o som das águas, dos ventos e do caos. É paz. Lentamente, Noé, sua esposa, seus filhos e noras saem da arca. Logo atrás, os animais começam a sair. Aos pares, em grupos, cada espécie retorna para um mundo completamente novo. Imagine a cena. Os primeiros passos sobre uma terra que parecia desconhecida, transformada. As paisagens não eram mais as mesmas. Montanhas haviam sido remodeladas, rios alterados, florestas destruídas, e agora começando a brotar novamente. O cheiro da terra molhada, da vegetação começando a crescer, misturava-se ao som dos animais que retornavam à liberdade. Noé se ajoelha, coloca o rosto no chão e, antes de qualquer coisa, ergue um altar ao Senhor. Sobre esse altar, oferece sacrifícios em gratidão. Deus recebe aquele gesto e, emocionado, faz uma promessa que mudaria o destino da humanidade. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. E então, no céu, surge algo que ninguém jamais havia visto antes. O arco-íris. Deus declara: este é o sinal da aliança que faço com vocês e com todos os seres vivos. O arco-íris será o sinal da minha promessa. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Noé, com lágrimas nos olhos, observa aquele arco de cores no céu, entendendo que sua missão não foi em vão. Era o início de uma nova era para a humanidade. Deus também estabelece leis básicas para os homens: respeito à vida
não derramar sangue inocente e se multiplicar para encher novamente a terra. O mundo precisava ser reconstruído, física e espiritualmente. O desafio era enorme, mas havia esperança. A partir dali, a humanidade teria uma nova chance de fazer diferente. O erro após o dilúvio. Apesar da aliança com Deus e do recomeço, a natureza humana logo mostraria novamente suas fraquezas. Noé e sua família começam a plantar e cuidar da terra. E entre as plantações, Noé cultiva uma vinha. Depois de algum tempo, ele faz vinho daquelas uvas. Sem experiência ou sem medir os efeitos, Noé bebe daquele vinho e se embriaga. Embriagado, ele fica nu dentro de sua tenda, uma cena que a Bíblia faz questão de registrar. Seu filho Cam vê a nudez do pai e, em vez de respeitar ou ajudar, vai contar aos irmãos, zombando da situação. Sem e Jafé, com respeito, caminham de costas até a tenda, com um manto sobre os ombros, e cobrem a nudez do pai sem olhar para ele. Quando Noé acorda e entende o que aconteceu, sua reação é dura. Ele amaldiçoa Canaã, filho de Cam, declarando que sua descendência seria serva dos irmãos. Este episódio marca uma divisão nas bênçãos e maldições, que repercutiria por gerações. Apesar desse erro, Deus mantém sua aliança. Esse acontecimento mostra que, embora Noé fosse um homem justo, ele ainda era humano, falho e suscetível aos erros. A Bíblia não mascara as falhas dos heróis da fé. Isso também serve como alerta. Mesmo depois de grandes vitórias e livramentos, o ser humano deve permanecer vigilante. O álcool, nesse contexto, é apresentado como um perigo, que pode levar à vergonha e à desonra. O ciclo da humanidade estava recomeçando, com bênçãos, desafios e também erros. O episódio da vinha revela que o problema da humanidade não estava na terra, mas no próprio coração humano. A redenção completa só viria muito tempo depois, por meio de outro descendente, aquele que traria salvação definitiva. Mas até lá, a humanidade deveria trilhar novamente sua história, com seus altos e baixos. O legado de Noé. Noé viveu ainda muitos anos após o dilúvio. A Bíblia diz que ele viveu 350 anos após o dilúvio, morrendo aos 950 anos de idade. Seu legado não era apenas de sobrevivência, mas de fé, obediência e resistência contra uma geração corrompida. A partir de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se formaram todos os povos da terra. Sem tornou-se o ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus e os árabes. Jafé deu origem aos povos europeus e de partes da Ásia. Cam tornou-se ancestral dos povos africanos e de algumas regiões do Oriente Médio. Essa divisão não foi apenas geográfica, mas também espiritual e cultural, moldando o destino da humanidade. O arco-íris, até hoje, permanece como símbolo da promessa de Deus. Mesmo a ciência, ao explicar o fenômeno físico da refração da luz, não apaga seu significado espiritual. A história de Noé atravessa gerações, religiões e culturas, sendo lembrada como o maior exemplo de fé e obediência em meio ao caos. Muitos arqueólogos, até hoje, buscam vestígios da arca, especialmente nas regiões do Monte Ararat. Diversos relatos misteriosos e descobertas controversas afirmam terem encontrado pedaços de madeira antiga ou estruturas estranhas naquele local. Sejam verdadeiras ou não, o mistério em torno da arca continua intrigando a humanidade. Além da história literal, o dilúvio também carrega uma mensagem simbólica. Deus sempre oferece uma chance de arrependimento antes do juízo. E após o juízo, sempre há esperança, restauração e uma nova oportunidade. A vida de Noé é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé em Deus pode ser a ponte entre a destruição e a salvação. Hoje, milhares de anos depois, sua história continua ecoando. Nos faz refletir. Se Deus enviasse um alerta hoje, nós ouviríamos? Ou seríamos como aqueles que zombaram até ser tarde demais?